e do que os tricolores. Aqui quem fala é o seu rosto favorito do tricolor para o pós-jogo de Fluminense e Juventude. Foi 4-0, né? Com gols de Cano, Samuel Xavier, John Ares e Michel Araújo. A escalação de ambos jogadores foi de... O Fluminense chegou em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Cristiano fechando a zaga com o Felipe Melo, né? Que foi interessante falar sobre isso. André, Martinelli, Ganso, Matheus Martins, João Ares e Cano, né? Eu não fiquei muito preocupado com o Felipe Melo porque o time dos caras era fraco, então tá tranquilo, né? O time fraco não vai ter quase nenhum ataque, mas beleza. O time do Juventude, ele veio de Pregorari, Mendes, Paulo Miranda e Nogueira, que era ex-Flu, Soares, Jadson, que também é ex-Flu, Elton e Capixaba e Chico no meio ali, então fechando uma linha de 5. Pires e Pita no ataque ali, realmente. Né, o Capixaba foi improvisado, isso daí é muito importante dizer, porque foi muito por conta do Capixaba que eles realmente acabaram se prejudicando. No horário, o horário foi às 19 horas no Maracanã. A árbitra Edna Alves, que para mim em todo o meu jogo foi muito bem. Foi bem. A transmissão foi no Premiere. O Fluminense estava em terceiro, agora foi para segundo colocado, antes do jogo contra o Internacional, que pode ultrapassar a gente. O Flamengo perdeu essa chance, né? O Juventude continua lá com 19 pontos no 20º lugar. Para mim, eu ainda não vou falar de jogador de destaque. O jogador de destaque eu vou passar para o próximo vídeo, que é amanhã. Isso que eu estou produzindo rapidamente para mandar logo agora. E perna de pau também não vou falar amanhã. O Alan de volta ao Flu, né? No banco agora, né? Acabou não entrando, né? Spoiler, acabou não entrando. E que foi uma pena sobre isso, né? Não sei para que colocar um jogador para colocar no banco. Mas tudo bem. O Alexandre Jesus volta a ser relacionado, né? Depois de muito tempo. Muito por realmente faltas ali de jogadores, né? Que sempre estavam ali no elenco. As apostas antes do jogo eram 85% para o Flu, 4% para o Juventude, 11% do empate. O Juventude ganhou a última partida entre Fluminense e Juventude naquele polo aquático maravilhoso. E o Fluminense estava com a sua terceira camisa, certo? Então, vamos ao jogo, né? Mas antes de falar sobre o jogo, faz uma coisa para mim. Faz o triplo C. Senão o Fluminense vai para a Série C. Você quer que o Fluminense vá para a Série C? Você não quer, né? Você quer que ele vá para a Libertadores. Então, comente, curte, compartilhe. Esse é o triplo C, tá? Não tô pedindo inscrição, tô pedindo visibilidade, tá bom? Falou? Só bora. Sempre ambos os times estavam atacando pelas alas, né? A temática do jogo sempre foi que o Juventude estava indo para o contra-ataque e o Fluminense estava sempre no ataque, né? Sempre marcando pressão. Às vezes não marcando tanta pressão e às vezes marcando bastante pressão para tirar a bola. Para tirar a bola justamente no próprio ataque, que isso daí nunca aconteceu. Então isso daí é um spoiler. Primeiro teve uma inversão boa de João Ares para Samuel Xavier, aos 7 minutos, que foi interessantíssima, né? Porque aí já começa justamente a temática de inversão de João Ares e até mesmo de Cristiano pro outro lado. O ataque cedo do Capixaba, que foi a 1 minuto, né? Ele logo se quiser sair para ataque, tentar fazer um gol e com isso ficar totalmente retrancado, mas eles não conseguiram nada. Eu não achei... Eu achei falta de Felipe Melo em Pita aos 9 minutos, mas acabou não sendo dado. Cristiano dá um chute bom de longa distância aos 2 minutos, que para mim foi interessante, né? Foi a temática do Cristiano, sempre tentando fazer chute de longa distância.
Bom toque de bola aos 16 minutos. E o Martinelli cabeçou muito bem aos também 16 minutos. E aí houve o gol, né? Que foi mais ou menos ali para os 17, 18 minutos de Cano, né? Foi um gol cagado porque teve um desvio, óbvio, né? Mas foi justamente foi uma inversão novamente de John Arias para o Ganso cabeceou pro Cano, o Cano simplesmente chutou, tocou no zagueiro, que foi o Paulo Miranda, e entrou. E sempre no lado do Capixaba, né? Sempre gols foram do lado do Capixaba. Aí depois, ótimo lance de John Arias, né? Que fez toda a drible e tudo mais, mas acabou não nada. E aí teve a dobradinha, né? Que acontecia muito com o Luiz Henrique e Samuel Xavier. Agora aconteceu justamente com o John Arias. Se livrando do jogador, tocando para a finalização de Samuel Xavier fazer aquele gol, né? Então foi interessante rever justamente esse lance. Boa pressão do Fluminense aos 37. Sempre teve. Aí ficou um jogo meio mono e depois 37 teve uma boa pressão do Fluminense. Pênalti não marcado para o Flu, que foi aos 38. Aos 39. E acabou justamente, né, o jogo, né, 0 faltas para o Flu. Até o tempo ali realmente foi insano, né? Ver que o primeiro tempo foi 0 faltas para o Flu. E o bom cabeceio de Pita no finalzinho do jogo. E aí a gente vê justamente a temática que sempre acontecia, que era justamente isso. Enquanto o Fluminense toca a bola e controla e consegue fazer o gol, o Fluminense, o Juventude não, ele desenvolve muito rápido, ele quer tentar acabar rápido a jogada, produzir mais rápido a jogada, mas no final da história não envolve muito bem e não faz nada. No fim do primeiro tempo teve 62% a 38% e no final do jogo foi 59%. No segundo tempo foi 59% a 38%. Então a gente deu uma média ali muito boa de bastante gente no ataque, né? Já no segundo tempo, o Fluminense, até 5 minutos, nada de chute, realmente seguiu morno. O Chico quase faz o gol aos 6 minutos, né? Um lance lindo, né? Que teve, né, novamente de bolas longas, né? Martinelli, ele faz um passe para um quase gol de Cano aos 8 minutos, né? Martinelli faz ótimo passe para John Arias fazer o gol, né? Foi uma troca de passes, né? Ganso tocando para Martinelli tocando para John Arias finalizando, fazendo o gol. Maravilhoso, lindo. Aí teve a primeira substituição, que foi de Nino para Duarte. Nino sentiu uma fisgada aos 12 minutos. Martinelli voltou muito bem, né? Martinelli foi o cara do time, né? Realmente mostrando. E essa foi toda a temática disso. Aos 6 minutos, o Juventude teve 3 substituições. Substituiu o Paulo Miranda pelo Jean, substituiu o Pires pelo Parede e substituiu o César, o Pregorari pelo César, por conta de um corte na boca que o Pregorari teve. Primeira falta do Fluminense aconteceu aos 28 minutos, foi insano isso. Ótimo chute de Martinelli, novamente Martinelli participando aos 24 minutos, né, bem de longa distância. Flux faz diversas inversões, sempre temática, né? Sempre temática e sempre indo pro lado ali do Capixaba, sempre ali. Enquanto o Capixaba estava no campo, realmente o ataque ali estava fracasso, né? Martinelli, de novo, deixa Matheus Martins no gol, mas não fez. Matheus Martins realmente péssimo, né? Péssimo, mas ainda menos pior do que o David Duarte, né? Amarelo pro Capixaba, né? O primeiro e único amarelo do jogo, né? Impediu o Samuel Xavier para ir pro contra-ataque aos 27 minutos. Né? O Martinelli foi 25. Amarelo para David Duarte, que demonstra somente isso, que foi logo após, né? Foi os 28 minutos. Aí o Fluminense faz 3 substituições, troca Felipe Melo pro Iago, colocando André pro
para sendo a zagueiro. Trocou o Cano pelo Bigode, que depois vai ter uma ótima participação para o gol. E teve troca de Ganso por Natan. E Natan, para mim, não fez muita coisa, mas pelo tempo de jogo, eu não pude analisar muito bem. Mas para mim foi o terceiro pior também, Natan. Tanto que o próprio Diniz ficava reclamando do Natan. Tota. E aí, depois do jogo, depois dos 39 minutos, o Juventude faz 3 substituições finais, troca o Chico pelo Tota, faz 2 substituições, Capixaba no lugar de Matheus, William Matheus, né? E depois João Arias sai pelo lugar de Araújo, que para mim eu questionei bastante, né? Para não entrada do João Arias, do Alan, mas se ele manteve o Matheus Martins é porque ele não quis colocar o Alan ali. Como eu falei lá atrás, né? O Alan, para mim, ele é um jogador interessantíssimo, né? Para entrar como substituto do Matheus Martins, para ele realmente se maturar bastante. Vai ter um vídeo posterior a esse, mas que eu fiz antes desse jogo, falando sobre isso. Foi anunciado 23 mil torcedores, né? Foi um público fraco, né? 23.980, né? Torcedores, mas para mim foi um público fraco. Mostrando justamente a realidade que eu postei no vídeo posterior ao jogo. Mas, quer dizer, posterior não. Vídeos depois do jogo, mas realmente antes desse jogo todo. A Araújo fez um gol no cantinho, né? Com um passe lindo de Bigode, né? Ele só rolou pro Araújo fazer o gol. E o Parede finaliza mal aos 45. Com isso, o Fluminense ele fica sendo o melhor ataque do jogo até o momento. Vamos ver se o Palmeiras vai meter bastante gol. E o Cano é o artilheiro do campeonato. Na minha concepção, para finalizar, o Fluminense foi bem, né? Pelo que ele queria, né? 4-0 foi o mínimo que eu pedi. E, para mim, eu gostei muito de todos os jogadores, né? E, como eu falei lá atrás, né? Eu falei muito de Martinelli, mas para mim não foi Martinelli o grande pessoal, porque realmente no primeiro tempo ele foi pouco relevante. Mas você já sabe quem que eu tô falando, né? Então, se você gostou desse vídeo, faz uma coisa para mim. Comente, curte, compartilhe. Que é o Triplo C. Vem com o pai aqui. Saudações tricolores, falou, valeu. E